Olá, minha gente, estamos eu hoje aqui, Alexandre, Daniela Leal, facilitadores do Reconstruindo Nosso Casamento, tirando as dúvidas das pessoas que já começaram a procurar pelo projeto e entender melhor o que ele significa e para onde ele pode levar os casais depois dessa jornada de 4 meses. Então temos algumas perguntas aqui selecionadas para tirar as dúvidas de todos vocês. Bom, então as perguntas, né, que começaram a chegar começam por essa daqui. Essa jornada, Xande, substitui a terapia? Não, de jeito nenhum. Ela não substitui uma terapia de casais, porque existe na psicologia uma diferença clara entre tratamentos individualizados e tratamentos coletivos. Existem vantagens e desvantagens para os dois, e eles são complementares, né? A proposta do Reconstruindo Nosso Casamento é que seja uma jornada coletiva. Então nós vamos fazer uma jornada coletiva, 4 meses, em que eu e Dani vamos coordenar grupos terapêuticos, encontros terapêuticos com os casais que fizerem parte desse projeto. Os casais vão assistir os vídeos ao longo desses meses, na ordem que quiserem, juntos, separadamente, no momento em que quiserem. E aí, nos encontros online, a gente vai ter o compartilhamento das histórias e vamos fazer intervenções terapêuticas. Quando um casal chega nesse encontro, por exemplo, não quer falar de si, ele também cresce, porque a jornada coletiva pressupõe o aprendizado também com a história do outro. Não só com o relato da história, mas também com as pontuações que a gente faz sobre a história do outro, né? Então, a proposta de ser coletivo é para incluir, inclusive, quem não se identifica com essa ideia de fazer uma terapia particularizada para a sua experiência de casal, ou para quem quer já fazer uma experiência de compartilhamento de histórias. Às vezes o encontro, né, o poder falar das suas histórias num grupo, escutar as histórias do grupo, né, ajuda o casal a ter mais claras quais são as suas questões, inclusive se houver um desejo de aprofundá-las num processo terapêutico de casal ou individual. Né? Mas a gente tem mais perguntas. Eu posso fazer sozinho, se o meu companheiro não quiser fazer? Não, a gente não indica porque essa é uma jornada para casais. Você provavelmente vai se sentir muito deslocado ou deslocado se você for sozinho, porque vai crescer ainda mais a sua sensação de que você poderia estar com ele ou com ela ali dentro, né? Então a gente tem um módulo específico de vídeos que está aberto ao público desde o momento que a gente lançou a jornada, para que as pessoas que tenham dúvidas ou que tenham um pouco mais de dificuldade de aceitar uma proposta como essa, que possam se sentir mais convidadas, né? São 4 vídeos em que eu converso sobretudo com os homens, porque historicamente nós temos mais resistência a aderir a processos terapêuticos. Então, se esse é o seu caso, você pode abrir esses vídeos como um convite para vocês assistirem juntos e, quem sabe, ele se sentir mais entusiasmado, mais motivado para fazer parte disso. Sim. E é uma jornada, né? Uma jornada para um casal. Então, se você imaginar uma jornada como uma viagem, se você compra um bilhete só e vai sozinho, isso pode construir ainda mais distância dentro do casal, né? Eu acho que ou vamos os dois, ou não faz sentido a jornada. É verdade. Um casal que atende casais. Como isso funciona? Bom, essa é uma curiosidade de muita gente, né? Isso foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, a gente não escolheu nem programou que isso fosse dessa forma, né? Nós temos muitas interseções na vida e essa foi mais uma delas. Nós somos psicólogos, trabalhamos com as mesmas coisas, com interesses muito particulares. Eu tenho alguns interesses que são a parte dos interesses dela e ela dos meus, mas a gente tem muitas interseções profissionais. E trabalhar junto foi mais uma alegria. Eu acho que a gente leva para o trabalho terapêutico a intimidade que a gente tem na vida ao longo desses anos, né? Sim. E é também um resgate da nossa história, porque a gente vem atendendo junto na clínica, né? Na clínica de casais, mas a gente começou a atender juntos nos grupos de casais, né? Verdade. Grupos de casais grávidos, grupos de casais com filhos pequenos. Então, para nós é revisitar uma saudade, né? Voltar a trabalhar com grupos de casais. Verdade. Vai ser muito bom. E assim,
a admiração que eu tenho pela forma como a Dani trabalha é uma coisa que me entusiasma sempre. Assim, na hora que ela fala, né, na hora que a gente está atendendo e a Dani fala uma coisa para os casais, primeiro que é muito fácil para mim entrar naquele fluxo de pensamento e até depois fazer uma pergunta seguindo aquela ideia, ampliando as possibilidades, mas eu sempre fico muito admirado, assim, fico feliz demais de estar trabalhando, né? Então vai ser muito bom. A gente tem olhares complementares, né, muitas vezes, e a gente sente que estar junto só melhora nosso trabalho. Verdade. Bom, temos outra. Por que não posso me inscrever apenas no grupo de aprofundamento? Porque a gente acha que o grupo de aprofundamento é uma parte do projeto inteiro, né? Não dá para ele ser dissociado do resto do projeto, porque ele pressupõe que você já tenha visto os vídeos, já tenha começado a fazer parte dos grupos online, ao vivo, né? Ou que ficam gravados por poucos dias, se você perder por eventualidade. Então, a nossa ideia é que você, se quiser fazer parte do grupo de aprofundamento, que vai estar falando das características de como nós nos vinculamos dentro do casamento a partir da teoria do apego, isso sim é algo a mais, mas o projeto maior é inevitável e é imprescindível. Uhum. Bom, é possível, mesmo em grupo, encontrar caminhos de diálogo com meu parceiro ou parceira? Sim, claro. A gente percebe que o grupo, às vezes, ele é o lugar de encontrar conexão. Às vezes o grupo fornece um silêncio, né? Você vê os casais, enquanto uma história está sendo contada, os casais se entreolham, né? Fazem aqueles sinais assim um para o outro, ou às vezes cochicham assim, isso tem a ver com a gente. Sim. Presta atenção nisso, nossa, isso me lembrou aquela parte da nossa história. Então, o espaço do grupo é um espaço de muito encontro. Encontro entre os casais, encontro dos parceiros em um com o outro, de mim comigo mesmo, né? Eu me faço perguntas, eu me encontro com a minha história, eu me reencontro com partes de mim que eu não imaginava que precisassem vir à tona para eu entender o que está acontecendo no meu casamento, né? Então, acho que o grupo é sempre um convite a uma polifonia que a gente fala, né? São muitas vozes que dialogam com a nossa história. Sim. E tem uma coisa bonita que acontece no grupo, é que às vezes as questões que a gente vive, às vezes as mais difíceis dentro de um relacionamento, e elas são vividas em um contexto de privacidade, né, dentro da intimidade de um casal, às vezes não existe um nome para aquilo que a gente está vivendo. E às vezes na história do outro, a gente de repente entende qual é o nome da nossa experiência. Sim, né? sim. Assim, a gente se encontra com uma forma de falar daquilo que não tinha como ser falado, não tinha como ser narrado, né? Então isso é muito bonito quando acontece também. A traição é um tema que causa vergonha nas duas partes. Como isso será tratado durante a jornada, especialmente nos encontros ao vivo? Bom, inclusive tem um vídeo dentro da série gratuita Reconstruindo Nosso Casamento sobre traição. Volta lá e vê esse vídeo, que é importante, que ele fala também dessa perspectiva de como nós trabalhamos esse tema dentro da terapia de casal. Então o fenômeno da traição, gente, ele não é um fenômeno eminentemente moral, como as pessoas às vezes pensam, né? Ele é um fenômeno que gera uma pergunta sobre esse relacionamento em amplo espectro. Então, enfrentar terapeuticamente o fenômeno da traição é você se perguntar sobre todas as ausências, todos os silêncios, todos os vazios que foram construindo a história desse casal. Então, a gente não fica na dicotomia traidor-traído, a gente amplia esse debate dentro do grupo de uma forma muito aberta, muito amorosa, muito empática e nada moralista, né? Para que as duas pessoas se sintam convidadas a reconstruírem mesmo aquela relação. Um debate sobre a traição, como terapeutas de casal, não pode nunca ser um debate moralista, porque senão você sedimenta esse lugar do traidor como uma pessoa que precisa ser punida, ou que precisa ser castigada, né, ou que precisa ser colocado no banquinho do pensamento, né? E a ideia não é essa. O nosso paciente continua sendo o relacionamento.
A traição é um fenômeno deste encontro. Então nós vamos conversar sobre a história que gerou uma traição. O que vem antes desse fenômeno? Quais são as histórias que precedem essa história tão dolorosa? E, óbvio, vamos acolher a dor de quem se sentiu enganada, passada para trás, está surpresa com essa história, mas também vamos escutar todas as histórias que vêm para além disso. Uhum. Entender qual é o lugar da traição na história daquele relacionamento. Às vezes a traição destampa uma crise, né, que ainda não estava acontecendo, às vezes levanta questões que eles se veem tendo que lidar, de confiança, de como reconstruir essa história, né, de confiança, de como dar um significado para aquilo, e às vezes a traição é um sintoma de uma crise que já é íntima daquele casal, né, que já tinha outras experiências construídas dentro da crise. Então, acho que a traição faz parte da história do relacionamento. Né? Sim. Vamos ver. O olhar terapêutico ajuda no encontro de caminhos para restabelecer a confiança e a harmonia entre o casal? Nossa, olha para o olhar dela para você ter a resposta. O olhar terapêutico é sempre uma coisa misteriosa, eu acho, porque primeiro é um olhar que te conforta, que te acolhe, que te aceita, mas que também te convoca, te convida, te instiga, te amplia, né? Te provoca silêncios que às vezes você visita muito pouco. Então, o olhar terapêutico tem todas essas dimensões. Então, acho inevitável que ele seja esse olhar que abrace você num passado que às vezes é difícil revisitar, mas que também te ajude a pegar na sua mão e abrir portas para o futuro, sabe? E isso Sim. tudo centrado nesse diálogo do momento presente. Inclusive, você estava falando, né, no curso de aprofundamento sobre teoria do apego. Eu acho que a teoria do apego, ela fala muito do vínculo terapêutico, né? Eu acho que esse olhar terapêutico, às vezes, é o chão que nos dá sustentação, segurança, né, para visitar esses lugares mais dolorosos da nossa história, né, que nos fazem sentir toda essa, às vezes, medo mesmo, né, de entrar ali e como que eu vou sair depois. Né? Se a gente falar disso, como é que a gente vai se olhar depois? E eu acho que o olhar terapêutico, ele dá contorno e dá chão para que a gente possa visitar esses espaços dentro de nós e na relação de casal. Sim. Como entender se a jornada é para mim e para o meu companheiro ou companheira? Olha, se você está vivendo uma crise no seu casamento, que você sente que está se alastrando, que está ganhando mais contundência, que você está sentindo que estão aumentando os climões, os momentos em que aquelas farpas começam a crescer, né? No lugar onde existia harmonia, encontro, está começando a acontecer indiretas, agressões, né? Frases que cortam assim e dão um sentido de tensão para a cena. Se você sente que estão acontecendo situações que estão difíceis de conversar, que você não sabe muito bem como abordar, mas que você sente que estão contribuindo para essa tensão crescer entre vocês, sim, essa jornada é para vocês. Essa jornada é para quem está começando ou para quem já está há muito tempo vivendo uma situação desagradável da vida de casais. Porque o casamento é uma circunstância de vida que é muito bom quando é bom e é muito ruim quando está ruim. Então, o triste é que, historicamente, as pessoas demoram muito para pedir uma ajuda terapêutica. Então, o Reconstruindo o Nosso Casamento é um convite para que as pessoas, no início da instalação de uma crise, já se sintam amparadas e com possibilidades de resolução dessa crise. Né? Então, eu diria que sim, essas seriam as indicações que eu penso para a gente pensar a adesão ao projeto. E eu acho que você falou um pouco dessas crises que explodem, né? Mas eu acho que também tem crises que implodem.
Ah, que legal. Eu acho que tem essa energia que é mais agressiva, que corta, que coloca, que ataca, né, ou defende, mas tem também aquela energia que entristece, que deprime, que silencia, a distância que vai se construindo, um abismo que vai se construindo entre os dois, às vezes no silêncio, né? E quando você vê essa distância crescendo, né, também é um sinal de alerta, né? Sim. Como atravessar a resistência do meu companheiro ou companheira em fazer a jornada? Ah, sim. Olha, eu quero falar com você que é homem, casado e tem dificuldade de entender esse tipo de proposta, porque não faz parte da sua vida, do seu mundo. Você nunca pensou que fosse precisar de uma coisa dessa. Eu pensei, quando eu estruturei esse projeto, em conversar primeiramente com você. Eu coordeno há 4 anos um grupo terapêutico de homens. Ele ficou 3 anos no modelo presencial aqui em São Paulo e agora, desde o início da pandemia, ele está virtualizado. E uma das coisas que eu tenho percebido entre nós, assim, ficando mais atento a como nós funcionamos, que nós às vezes não sabemos que não sabemos. Nós temos uns pontos cegos, assim, que a gente não aprendeu a enxergar sobre a gente. Então, às vezes, a gente não está vendo o tamanho da dor que está sentindo, não está vendo o tamanho do problema que está vivendo. E eu fiz esses 4 vídeos pensando em conversar com você sobre por que será que esse projeto pode valer a pena para o seu casamento. Dê uma olhadinha lá nesses vídeos e se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu tenho o maior prazer de conversar com você. Pode me escrever um direct no Instagram que eu te respondo pessoalmente a sua dúvida. Então é isso, minha gente. Eu espero que essas conversas todas que eu acabei de ter aqui com a Dani possam ter ajudado vocês a entenderem ainda melhor essa proposta dessa jornada terapêutica Reconstruindo o Nosso Casamento, que é inédita para nós, é inédita para vocês, mas faz parte de um compilado de experiências minhas e da Dani e das nossas experiências juntos como terapeutas, ofertando para vocês mais um dispositivo de tratamento a serviço de todos os casais que vierem juntos conosco nesse projeto. A gente espera por vocês então. Até lá!